Bem-vindos a mais um episódio do Entre Pernas e Papos. Eu sou a doutora Tati Garcia, fisioterapeuta pélvica, e hoje a gente vai falar sobre um assunto não tão legal, mas muito importante, que é a violência obstétrica. E para isso eu trouxe, então, 3 convidadas. A primeira é a doutora Edilaine, ela é advogada especialista em saúde da mulher e em combater a violência obstétrica. Eu tenho 2 mães, recém-mães, a mãe da Serena, a Carol, que veio contar pra gente como foi o parto dela, e também a Lari, a mãe da Lolo e do Luca. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito relevante. E eu queria começar já direto com você, Edi. O que é a violência obstétrica, né? Sim. Exato ali, porque eu vi que, de acordo com a OMS, é tipo uma violação do direito humano da mulher. E isso é muito vago. Uhum. Eu gosto, né, como eu estava conversando com a Tati antes, eu gosto de traduzir em termos que sejam claros para qualquer pessoa da população, de qualquer idade, entrar no meu Instagram e entender o que eu estou falando. Então, eu costumo falar que violência obstétrica é aquilo que tira a sua memória boa daquele momento, que tira a sua paz, que tira aquele seu amor de lembrar da gestação e do parto e falar assim, que delícia que foi. Se você não consegue lembrar desse momento com tanto amor, com tanto saudosismo, com felicidade, provavelmente você foi vítima de uma violência obstétrica que talvez você não saiba nomear, mas ela provavelmente aconteceu. Né? Pensa em violência, pensa em algo muito físico, né? Amarrou, subiu na barriga. Nem sempre. Não. A maioria das vezes é a violência velada que demora muito tempo para você perceber que ela aconteceu. Né? Então, se a gente for traduzir isso, ela pode se dar em vários momentos e de várias formas e por várias pessoas. A única pessoa que não muda é a mulher. A mulher é a única que pode ser vítima de violência obstétrica. Então não tem essa, é porque o homem também sofreu. Não é violência obstétrica. A violência obstétrica é apenas a da mulher. Quem pode... Falar quem pode, parece que eu estou autorizando alguém a praticar violência obstétrica, né? Mas do outro lado, o algoz, né? Pode ser qualquer pessoa envolvida no ciclo gravídico puerperal. Então, pode ser a fisioterapeuta, pode ser a advogada, pode ser o porteiro do hospital, pode ser qualquer pessoa envolvida. Ela pode se dar em qualquer momento do ciclo gravídico puerperal. Então, tentante, gestante, parturiente, puérpera. Então, qualquer momento ali eu posso sofrer uma violência obstétrica. O obstétrico é exatamente porque está ligado ao momento gestacional e não a um algoz médico portador de CRM. Não. Né? Eu sei que o CRM vem, que quer mudar o nome, nananana, como se tudo fosse sobre eles, né? Não é, gente. Não é sobre Sinto lhe dizer, não é sobre vocês. E quem se sente ofendido com o termo, provavelmente deve carregar algumas nas costas. Mas é um termo que há pouco ele foi cunhado e a gente não pode deixar ele cair. Porque a gente precisa dar nome para aquilo que aconteceu conosco. Né? É dando nome que eu consigo combater e levar essa informação para outras mulheres. Quais são os tipos? Né? Então, já. O físico, que é o que a gente mais conhece, né? Então, as mãos amarradas durante uma cesariana, ou uma manobra de Christeller, né? Da pressão no fundo uterino durante um trabalho de parto, uma episiotomia, que é o corte do períneo, são todas situações que realmente atacam o seu físico, tá? Então, essa é uma. A gente tem a moral, psicológica. Então, ó, na hora de fazer foi bom, agora vem gritar? Sim. Você quer engravidar como? Você tá acima do peso. Primeiro tem que emagrecer, vamos cuidar um problema por vez. Então, tudo isso, a pressão psicológica, você tá respirando errado, vai faltar ar pro bebê. Segura a respiração, faz força embaixo, não vocaliza. Tá fazendo a força errada. Tá fazendo a força errada, tem que fazer força de cocô, o bebê nascer. Então, tudo isso é uma violência psicológica, né? A gente tem também a violência institucional. Então, é aquela em que quem pratica é o Estado, é a instituição. Então, um exemplo clássico que aconteceu, que eu relatei para você no episódio anterior que a gente gravou. A pessoa que está ali no hospital acabou de ter bebê e recebe a cobrança do hospital, uma violência institucional. Não vou fugir, gente, acabei de ter bebê, calma. Deixa eu aqui, golden hour, amamentar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar sobre isso. Ok, não é agora. Né? Uma outra violência institucional, que é a peregrinação. Então, uma mulher do SUS
quem utiliza o SUS, ela, quando engravida, ela passa a ser referenciada a uma maternidade mais próxima da casa dela. Ok. Um dia ela começa a sentir dores, ela vai para aquela maternidade, chega, ela fala, não tem vaga. Daí ela começa, vou aqui, vou aqui, vou aqui. É o que a gente chama de peregrinação. E depois sai na manchete do jornal, né? Mulher pariu na praça, sem assistência. No ônibus. Isso, no ônibus. Como se ela tivesse assim, acordei, linda, bela e formosa, e pari em 10 minutos. Não, essa mulher tá peregrinando há horas sem assistência. Né, com risco, infelizmente, da própria vida e do bebê, porque ela não está sendo monitorada adequadamente. Isso não deve acontecer. Se eu dei entrada nessa maternidade, já fica a dica. Dei entrada nessa maternidade. Não tem vaga, dali você não sai, dali ninguém te tira. Você só sai dali sendo transferida dentro de uma ambulância para outro lugar. Porque internamente, o hospital ele tem como buscar vagas para você. E então ele sabe aonde você pode ir, exatamente. Né? Então, ele entra, o que ele faz? Faz a triagem. Está numa situação, de fato, que é de internação, então, ó, já tô ali com mais de 3 dedos de dilatação, já tô tendo contração efetiva, tô entrando em trabalho de parto? Tá. Ou alguma situação, pressão alta, enfim, preciso. Só que aqui não tem vaga. Não tem problema. Você vai colocar ela numa sala de observação, vai entrar no sistema de regulação de vagas, vai achar a vaga no lugar mais próximo, reserva aquela vaga, chama a ambulância e leva essa mulher. Não saiam. Não saiam. Porque a gente, assim, chega pra nós o que deu certo, mas deu muita coisa errada. Não dá pra arriscar. Então, esse é um outro tipo de violência que, infelizmente, e pensando acontece. Na peregrinação dentro do hospital. Que vai pra uma suíte, vai pra outra, vai pra uma suíte. Eu queria que a Carol contasse pra gente como que foi a peregrinação dela. Dentro do hospital. Como que foi seu parto, Carol? É muito como doido tudo começou? Conversar, assim, porque você vai trazendo várias coisas na memória que você realmente nem sabia, às vezes, que era uma violência obstétrica. Foi muito legal. Porque, igual ela comentou, geralmente vai cair a ficha um tempo depois, né? A Carol foi quase um ano. Né? Demorou muito tempo, assim, pra eu entender realmente. Até meu marido falou assim, mas por que você não me explicou antes? Eu falei, porque eu nem tinha noção do que estava acontecendo. Eu fui conversando, contando a história, e eu falei, cara, mas espera aí, né? Muito doido. Porque eu comecei com pródromos bem dolorosos, assim, na segunda-feira. Primeira gestação? Primeira gestação. Eu tinha contratado uma equipe pra fazer o parto, acompanhar, porque a gente queria manter em casa o máximo que desse e tal, pra poder chegar no hospital já quase no momento ali. Então, a gente contratou uma equipe e, assim, eu tenho um quadro que eu tenho miomas no útero. E até eu ter a Serena, a gente não tinha noção muito certo de como era tudo isso, porque você não consegue ver dentro do útero perfeitamente, né? A gente tem ali as imagens, mas tem um bebê também. Então, a gente não consegue ter noção de tamanho, profundidade e tudo. Então, eu contratei essa equipe porque eu queria ter certeza que, mesmo numa cesárea, eu teria um parto muito respeitoso, golden hour, toda aquela coisa que a gente, né, mãe de primeira viagem, principalmente quer e idealiza, assim, bastante. E aí, eu comecei com os pródromos na segunda-feira. E aí, assim, nesse momento, até que foi bem acompanhado, a enfermeira, ela ia na minha casa quando precisava, então a gente... Porque, assim, as contrações, elas não ritmavam. Então, era assim, era cada 2 minutos, 5 minutos, 10, mas depois não... sumia. E daí... Não, elas até ficavam. Elas sumiam de dia e aí de noite era tipo... Isso. Sumia fica um intermitente. Você fala, vai ou vai? Minutos, isso. E aí, hoje, não. Isso. Então, fica assim, eu começou, tipo, no dia 13. Eu falei, cara, dia 14, aniversário do meu pai. Tá aí, neném, presente e tal. Eu lá. Ela para nascer dia 21. 15, 16, 17, né? E aí, enfim, me perdi. Foram os pródromos. Os pródromos e tal. E elas fizeram todo esse acompanhamento. Então, a gente começou a fazer induções naturais, foi bem legal. Posição de barriga de cabeça pra baixo, depois veio óleo de prímula, óleos essenciais. Esse acompanhamento, na minha cabeça seria diferente, mas foi ok. Olhando pra trás, assim, porque não dá pra ficar 5 dias lá comigo, né? 24 horas. Tem outras grávidas pra acompanhar. E aí, chegou num dia que eu comecei com uma dor muito doida, assim, que não era relacionado à contração. Era uma dor, tipo, fora da contração, assim. Eu falei, gente, chega, já tô, tipo, assim... Eu brinco que eu tava chamando de genese, gente. Eu tava sem dormir, eu tava, tipo... Eu tava preocupada, porque a gente fica com medo de passar do tempo, né? Na nossa cabeça, tipo assim, tá, mas e aí? É normal isso, não é? Sim. E, gente, uma coisa que eu achei muito doida, assim, é que nesses 5 dias eu tava perdendo muito líquido.
E elas não sabiam me dizer se minha bolsa tinha estourado. Tipo assim, eu acho que é meio... Na minha cabeça, uma bolsa estourar é bem bolsa estourar, né? Porque Um negócio dá uma furadinha, mas... então a mas gente ficou também acompanhando tem como isso. acompanhar, né? E aí eu ficava nessa, gente, será que estourou ou não estourou? Então eu ia pro hospital, voltava. Ia pro hospital, não estourou, volta. E eu tava tipo, gente, e agora? E aí, chegando no hospital, a gente internou logo cedo, assim. Mas contanto que você queria muito aquela suíte. Eu gosto dessa parte, tem essa eu gosto história. dessa parte. Adoro. Ai, Adoro os pormenores. É porque, gente, quando... uma coisa que eu achei muito, muito legal, né? Porque... Legal não. Interessante, na verdade. Porque quando você vai fazer o tour pro hospital, Sim. eles te mostram as melhores partes, né? Óbvio. Sim. Isso Só é uma as coisa melhores. que, a hora que tu comentou, assim, de... A gente não sabe de onde que vem. Realmente, a gente não sabe. Porque a gente se prepara pra violências realmente bem características. Sim. Aquilo que você falou, as físicas. A gente não se prepara pra coisas pequenas. Então, a gente não Subjetivas. sabe o que procurar. Uhum. E aí, mostrando o hospital, porque a suíte maravilhosa. Essa suíte aqui tem uma churrasqueira, que tem uma varanda. Aí, essa outra aqui tem uma bola, que tem uma banheira, que tem tudo. Eu falei, essa Que aqui. muda com a luz, a Isso, que tem cromoterapia, estrelas no no céu. Nossa, é maravilhoso. Aí tem a de parto, tá? A de parto fica dentro do centro obstétrico, mas vocês não podem visitar. Maravilha. E eu sei que é essa que eu vou, né? Mas tudo bem. E eu não pude ver. E eu não sabia o que esperar, assim. Sim. E aí, cheguei no hospital, vamos internar, não tinha vaga. Aí, meu marido, eu falei assim, amor, tu brigue por mim, hein? Aí, ele foi lá fazer o bom papel deles. E minha mulher não vai sair daqui. Ele arrasou, Eu quero. né? Você precisa achar um lugar pra ela, porque Sim. se ela tem que internar, ela tem que internar. Aí, eu lembro que alguém tinha contado pra ele, assim, que se não tivesse vaga, eu poderia ir pra suíte premium. Não tem vaga no nosso, a gente sobe. É do Isso. upgrade. E ele disse, eu sei que vocês têm uma suíte maravilhosa aqui. Se não tiver vaga pra ela, ela vai pra essa suíte. Adorei. Eu quero fazer churrasco amanhã. Amanhã, Já entendeu? comprei minha picanha. Exatamente. Já tenho meus convidados aqui livres. Minha família ia chegar. Então, tipo, uma galera e tal. Tem, tipo, Tinha. a família Valia toda a pena, veio valia pra esse a pena o parque. investimento. E aí, gente, daí meu marido lá tal, não, então tá bom, vamos levar ela pra essa suíte e Ok. né, não tem outra vaga, vamos pra lá. Gente, me colocaram numa cadeirinha e eu aqui, caraca, Deus, tu arrasou! Nossa, Agradeci tô indo lá. tanto 6 dias de prova. Eu falei assim, eu sabia que ia ter uma entendi por que que eu vim recompensa, hoje. Brasil! Era ela. Gente, comecei, botei o celular assim, falei, vou gravar, porque olha, eu mereço. Olha só, gente, tô aqui, 5 dias de luzinha pródromos no teto. loucos. Ó, vou aqui, eu até falava pra Tati na fisioterapia, né? Eu falei assim, eu vou agarrar naquele pano, eu falei assim, você beijou! Eu faria aqui. Idealizei um Imaginando as cenas. partaço. Eu aqui curtindo e tal. Tirei minha roupinha, falei, vou ficar aqui de top pra fazer aquela Comprei o foto top na bola. roupa lindo. Eu lembro que eu peguei o celular e falei assim, só que eu fui muito sábio, eu falei, eu vou gravar tudo, porque se não der certo, não postei nada. Eu tava. Gente, aí eu peguei e gravava assim, olha aqui quem falou que eu não ia pra ir na banheira, eu filmando assim, né? Banheira. Gente, eu gravando os stories. Senhora, deu. O quê? Senhora liberou uma vaguinha lá na nossa salinha de parto. Você precisa se retirar. Eu falei, eu já tô aqui, gente. Eu já tô aqui. Daqui nesse eu não tô, momento. daqui ninguém me tira. Entrou, tipo, entrou as enfermeiras, tinham feito várias coisas, assim, tipo, ali do processo, e eu, tipo, me tiraram, assim. Tipo, deu um doce na mão e tiraram o Ai, doce gente, da por mão. quê, né? E o que a gente tava falando antes, né? O trabalho de parto, ele precisa de um ambiente seguro. Colocou ela Tranquilo. lá. Não, vamos tirar ela Vamos dali. tirar ela dali. Zera tudo. Gente, me tiraram e me jogaram pra salinha de parto. Não tinha banheiro. Nossa. Assim, É uma salinha meio adaptada, aparentemente, né? Tipo, aparentemente, eu acho que bem aparentemente não, assim, Não, não acho é que era bem aparentemente, adaptada, não tem na banheiro. verdade. Não tem banheiro. Porque assim, já tinham até comentado isso, tipo, tem uma das salas que não tem banheiro, mas geralmente nunca é usada, assim. Aí eu tipo, beleza. Não quer usada minha porque tá indo cabeça- pra cesariana. Porque se for pra parto normal, a gente Na usa. minha cabeça eu não ia cair nessa sala, assim, sabe? Eu falei, tá. Essa é a última opção, né? Inclusive, a minha equipe falou assim, olha, mas a nossa equipe sempre consegue a que tem banheiro. E eu, tipo, nossa, arrasei, né? Arrasei nessa contradição. Gente, cheguei, eu começou com a ocitocina. Primeiro que eu nem tinha muita condições de usar ocitocina, por conta dos miomas, hemorragia, tudo mais. Mas começou com a ocitocina 8 horas da manhã. Estava de... Eu sou curiosa. Tá? Dilatação? Não, quantas semanas de gestação? 39,2.
Não, 39,2 nasceu, né? Nesse dia, 38 39,2. e uns quebradinhos, né? Aí fui pra Ocitocina, 8 horas da ocitocina. manhã. Gente, o quarto, assim, não tinha um banheiro, não tinha nada. Tinha restolho de um monte de... Tipo, tinha um restolho de luz, de cirurgia. Daí tinha um monte de caixa esparramada. Um quartinho da bagunça do centro cirúrgico. Gente, foi o que eu me senti. Assim, a hotelaria é legal, a alimentação legal, tá, mas eu achei um quartinho... Eu falei, meu Deus. Primeiro que a enfermeira colocou o acesso aqui na minha mão, a gente não tava conseguindo mexer. Eu, assim, 6 horas de contração da ocitocina, né? Que é terrível, assim. Com a mão assim, tipo, eu não conseguia mexer. Aí veio uma enviada de Deus, falou assim... Mãezinha, quem que fez isso com você? Deixa eu trocar que você não vai conseguir segurar o seu bebê no colo na hora que você sair daqui. Gente, tava roxo, assim. Nossa. E aí não tinha nada, não tinha um banheiro, não tinha nada. Eu fiquei das 8 da manhã até as 11 da noite. Nesse quartinho sem banheiro. Gente, e aí eu com ocitocina, contração de 2 em 2 horas. O banheiro era compartilhado. Então eu falava pro meu marido, amor, gente, eu tive muita vontade de ir no banheiro. Sim. Principalmente, tipo, número 2. Dava muita dor de barriga. Eu falei, amor, eu preciso ir no banheiro. Aí eu tinha uma contração. Aí eu... É agora. Aí a contração tava passando, eu pegava, tipo, o negócio da ocitocina. O meu marido carregava, porque eu não conseguia segurar a mão, né? Daí eu ia. Daí eu tinha que esperar ter uma contração no vaso. Daí fazer minhas necessidades. Ter outra contração no vaso. E voltar. E aí, nisso, a sala cheia de acompanhantes, de mulheres também esperando o parto ali. Outras... Caos. Assim, foi horrível. Zero privacidade, né? Zero privacidade. E aí eu falei, gente, como é que... E seu plano era apartamento? Era... Então, isso aí foi um milagre, né? Porque daí, meu plano era enfermaria. Aham. E aí, depois que passou tudo, eu falei assim, só falta ainda chegar na enfermaria, tem mais um monte de gente lá, Deus, me ajuda. Daí eu saí... Gente, eu saí... De lá, acho que tava tão lotado que a hora que eu abri a porta era uma suíte, assim. Sim, então, pelo menos não fui pra do churrasco, mas fui pra uma sozinha. Uma sozinha. Já foi maravilhoso. Mas E como que foi a cesárea ali? Então, isso que eu tava ali, ocitocina, e ficou ali até as 11. isso, daí eu sei que em algum momento eu consegui ir pro quartinho do banheiro, sabe? Mas eu nem sei que horas eram, assim. É a peregrinação interna. É, né? porque rolou muita coisa. Então eu fiquei zanzando, a ocitocina começou a fazer efeito mesmo. E, gente, nossa, eu nunca me senti assim, tão parecendo que eu tava incomodando quanto nessa situação. Porque ela me colocou na ocitocina, meu marido tava lá. E ela simplesmente, tipo, ela ia lá, a obstetra que eu contratei. Ela ia lá, eu vou aumentar aqui. E saía. Às vezes eu perguntar um negócio, ela me olhava, tipo, com uma cara de... Gente, às vezes eu falei assim, eu não vou mesmo perguntar, porque parece que eu tô incomodando essa pessoa. Parece que ela tá me fazendo um favor. Isso me deixou muito desesperada, assim. Porque eu falei, eu não esperava que isso mesmo fosse que ela acontecer. fosse a médica que estivesse ali de plantão, você ainda estava... Ela estava no horário de trabalho dela, né? Ela simplesmente sumia, assim. E aí... E eu ficava meio preocupada pelas questões do mioma e tal. E aí foi. Com 6 horas começou, tipo, pega pra capar mesmo da ocitocina. Lá por meio-dia. E aí a gente foi até umas 6h30, 7 horas da noite. Naquela situação. Aí, quando eu tava umas 7 horas da noite, assim, a minha obstetra chegou, porque elas trocavam turno, né? A minha real obstetra chegou e falou assim, como é que você tá? Eu falei assim, tô aqui, né? Tô desse jeito aqui. Eu tava com, aparentemente, eram 5 de dilatação, mais ou menos, porque a gente não fazia toque o tempo todo e tal. E ela falou assim, Carol, eu tô... você quer tomar uma anestesia, uma analgesia pra você, tipo, dar uma descansada e tal? Daí eu falei, não sei, eu não sei, me diz você, né? Porque eu já ouvi falar que a analgesia atrasava um pouco mais. Eu falei, já tá demorando horrores, eu vou tomar isso aqui. Ela falou assim, toma analgesia, descansa, e aí você volta. Daí eu falei, tá bom. Aí veio o anestesista, né? E nisso você já tava sem ocitocina. Tava com ocitocina ainda. Dá vontade de falar assim, então só tirar. Só tirar, Não deixa precisa anestesia. o dia inteiro. Tá. O útero bombando. Cansou. Não, né, eu coitada? fui eu já tirei pra ir pra cesárea a ocitocina. E aí eu fui fazer... Analgesia. Fiz analgesia e tal, Gente, aí a dor não passava. Você tava com o cito ainda? A dor não passava. E aí, aí começou a ficar muito enlouquecedor, assim. Porque daí eu precisei deitar Pra tomar analgesia? Pra tomar... Não, a analgesia... Eu fiz assim, deitei e tal. Eu não sei por que eu precisei deitar. Pra Você rodar ficou o cardiotoco? forte? O cardiotoco. Foi exatamente isso. Ela colocou o Pôs cardiotoco e analgesia. tal. Gente, aí eu precisei deitar.
a dor ficou absurdamente maior, começou a triplicar, assim. Eu falei, gente, eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando. E aí, ela deu outra analgesia. Gente, aí eu perdi as pernas, eu não sentia mais as pernas, assim. E a dor não passava. E daí eu falei assim, meu Deus. Aí, não, na primeira analgesia eu consegui dar uma dormida. E aí eu acordei com muita dor, muita dor, muita dor. E aí, a hora que ela deu a segunda, eu parei de sentir as pernas, assim. Falei, gente, tá meio estranho isso aqui. Tipo, tô com dor, não tô sentindo minha perna. Que situação, que parto normal que é esse, né? Porque... anormal. Sentido, né? tipo, eu não ia conseguir parir minha filha, levantar, andar. Eu tava numa posição que tava... Só dor com 5 de dilatação. dolorosa, com 5 de dilatação. E eu cito. E aí, nisso, a minha bolsa estourou, real, assim. Aí, minha médica, ela veio e falou assim, olha... eu ia vir aqui pra te falar que eu acho que nesse já era um caso da gente ir pra uma cesárea, porque a gente não tá vendo evolução, mas a sua bolsa estourou. Então, talvez, pode ser que dê, né? Vamos tentar. Daí eu falei, tá, assim, uma média. Assim, básico. Assim, Mais pra ou menos. ver se vai evoluir. Quanto tempo? Eu falei, no mínimo, assim, mínimas 2 horas e meia. Isso, já era muito tarde. Sim. Aí eu falei, gente, não vai dar pra mim. Nossa, e aí, isso tudo eu tô falando aqui de uma boa, mas ela tava em pranto, né? Sim, Eu tava me com sentindo certeza. fraca. Eu Com falei assim, meu Deus, eu não dor. presto pra parir minha Sim, filha. Eu já tava, sim. tipo, com esse tipo de pensamento. Sim. E aí, a gente, né, Foi pra eu cesárea. conversei muito, assim, com meu marido. Daí até veio uma enfermeira, ela escreveu uma mensagem da casa dela. Uma das enfermeiras que me acompanhou em casa, assim, e falou pra minha obstetra me tava lá. mandar. E aí, a hora que eu li, eu senti muita paz. Eu falei assim, Carol, você não tem que provar nada pra ninguém. Nem pra você mesma. Você tem que curtir o seu Não é momento. isso. Já tava tudo muito caos, gente. Eu não tava relaxada, eu não tava curtindo mais nada. Nada. Tava, assim, totalmente diferente do que eu Não era imaginei mais que um parto, seria. né? Agora, só fazendo uma pergunta, porque é importante. Um outro fator, né, que eu vejo na sua fala e que é muito comum e também é uma violência obstétrica, é o fato dos nossos corpos serem violados como se nós não fôssemos detentoras de direito, de conhecimento, de sabedoria. Então, eles vão fazendo as coisas sem sentar e discutir conosco. Explicar, né? Tipo, certinho, ó. E aí, é por isso era causa uma disso. pergunta, porque você tava de 39,2, beleza, tava tendo pródomos doloridos, mas era o seu corpo falando, a Serena tá chegando, a gente tá se preparando. Em que momento foi de pródomos para vamos te internar e ir pra ocitocina com 39,2? Aconteceu alguma coisa que falou assim, ó, é o time, Serena precisa nascer, então vamos induzir? Ou foi só assim, você tá cansada? Vamos induzir. Eu senti que foi muito... Isso eu fiquei bem chocada, assim, porque... Foi justamente isso. Eu não senti que foi um direcionamento da equipe. Em todo momento, parece que eu tomei as minhas próprias decisões, sabe? Tipo, eu falei assim, cara, deu pra mim, eu cansei. Mas Eu ela não quero me mais falou, pródomos, ela dá falou lá, então vou pra ocitocina. E tipo, gente, eu coloquei a ocitocina com 1 centímetro de dilatação. Eu nem sei se isso é viável. Sim, Assim, conversando com algumas amigas, geralmente... Você bombou seu corpo de uma droga que E detalhe, poderia ser né? produzida naturalmente Que com um eu nem pouquinho mais de poderia tempo. usar por tanto tempo, assim. Sim, por tanto tempo. E assim, eu percebi que foi eu mesma me guiando ali. Porque eu senti uma dor que eu falei assim... Doutora, não dá mais. Aqui eu tô, tipo assim, eu tô preocupada. Ela não me falou, calma, que pode ser isso. Vem no consultório, vou te Não. examinar, vai pro ela hospital. nunca me examinou. Ela sempre mandava pro hospital. Ela, tipo, me delegava pra outras pessoas que E não você estavam contratou. acompanhando o meu caso. Exato. Gente, eu paguei assim... Eu sei. Olha, eu nem tinha, porque eu tava parando de trabalhar, imagine, né? E aí, eu falei... Eu até hoje não acredito, mas enfim. E aí, daí a gente foi internando. Então vamos internar. Daí foi pra ocitocina. Aí, da anestesia dela, você acha? Eu falei, então tá. Então vamos pra anestesia. Não teve... Que nem eu tô com uma dor diferente. Carol, vamos ver. Isso aqui pode ser por causa disso. Sim. A ocitocina causa isso. Ela não tá encaixada, então... Vamos tentar... fazer uma posição, liga pra Tati, chama a Tati, vai numa Isso, sessão. Você tem alguém que você conhece de confiança pra ajudar? Você não quer fazer uma sessão de acupuntura pra relaxar, acalmar? Eu fui fazer, mas assim, porque eu sabia. Sim. Porque minha médica nunca me indicou sessão de acupuntura, nada. Assim, não teve essas coisas. Sim. E aí, tanto que depois, assim, que a gente foi pra cesárea, ela só falou assim, então acho que vamos. Aí eu, tipo... Tá, é isso? Tá, eu decidi então o momento de ir pra cesárea. Ninguém veio me falar, Carol, olha, tá tudo... Ela sempre falava, tá tudo bem. Sim. Só que quando aí da carruagem desses 5 dias, eu fiquei tipo, será, gente, que tá tudo bem? É primeiro, né? Você não sabe. Você não sabe, eu não imaginava que ia ficar 5... Gente, eu me programei pra um partão.
45 minutos. Não, aquele parte da novela. Tava de boa, rompi a bolsa, fui pro hospital, tô na minha começou a contratação, vai nasceu. nascer. Olha, não tenho dúvida que a bolsa que estourou. Tipo assim, nesse é momento. assim. Vai estourar a bolsa, vou arrumar meu cabelinho, vou jantar, né? Vou fazer uma trança. Justamente. E aí, não, eu senti que foi essa condução, assim. E aí, rolou, assim, por trás dos bastidores, umas tretas, porque eu já tava com 2 analgesias na veia. Aí, a hora que eu falei da cesárea, ela, tipo, me jogou pra cesárea. Tipo, ela vai pra cesárea. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu tenho uma amiga que ficou 8 horas esperando uma cesárea pra ter tomado água, né? Porque o médico falou que não podia. Ela não pode ir pra cesárea nesse momento, porque ela tomou água. Tá entendendo porque eu não fico sem trabalhar? Você nunca ficará sem Olha, trabalho. A pergunta é, você sofreu um acidente aqui na frente, Exato. saiu do Gente, eu não restaurante, consigo entender. Acabou de almoçar. almoçou, sofreu um acidente. Você vai chegar no hospital e eles vão falar, fiz ultrassom, estômago tá cheio, vamos ter que não vai dar. esperar. Vai perder todo o Esperar. sangue, mas tá tudo bem. Tá vai dar tudo tempo. bem, dá tempo. Vamos ver o que vai dar. Então, nesse caminho, assim, nesse ponto, achei que até que valeu, porque eu jantei, gente, comi super bem o dia inteiro, né? Sim, que eu tava depois lá. foi. E aí ela falou, não, ela vai, e ela usou justamente esse argumento. Cara, se ela chegasse aqui, numa emergência, você não ia fazer porque ela comeu, ela vai pra cesárea agora. Sim. E deu, tipo assim. Não vai ficar esperando. E aí a gente foi pra cesárea. Isso também foi muito doido, assim, porque eu contratei pra uma cesárea, né? Exato. Uma cesárea humanizada. Respeitosa, meia luz. Aquele momento, sabe, assim? Sim. Gente, eu não sei, mas eu imaginava um quarto meio... Como é que chama aquele seriado de médico? Grey's Anatomy, Grey's sabe? Anatomy, Uma coisa... sim. Cadê? Não, mas assim, o quarto até que... Ok, era um quarto branco, um negócio ali e tal. Mas ela até que foi bem cautelosa, assim. Ela nem chamou outra instrumentista, ela chamou outra médica da equipe pra acompanhar, porque era uma cesárea de risco por conta dos miomas, aí muita citocina, nananana. Só que assim, gente, a neném nasceu, embrulharam num pano, falou, é isso. Ninguém me deu neném pra isso que eu ia olhar. perguntar. Eu olhei o neném. Sim. E ela saiu super, assim, desmaiada, né? Demorou, assim, uns 15 segundos pra ela realmente ter alguma Sim. Resposta. Eu não sabia nem o que eu fazia. Eu falei assim, o que eu faço? Eu Aí não, seguro é essa aquele criança. silêncio. Ensurdecedor. ensurdecedor. Daí eu falei, eu posso segurar? Aí eles não tinham tirado o meu roupão, porque esqueceram de tirar a minha camisola. Sim, então e aí você comprou preso, E aí eu já tava com o acesso. e com o negócio de aferir pressão. Eu falei, não vai dar pra tirar, porque a gente esqueceu de tirar antes. E aí já perdi o pele-a-pele, né? Então a criança já não veio pro meu colo. Não amamentei ali, ela não ficou... Porque na minha cabeça ele ia ficar... O tempo de fechar a cesárea, ele ia ficar ali comigo e tal. Foi pro colo do meu marido, já embrulhou lá, fez todos os exames, ficou com ele. Tudo embrulhadinho. Tudo embrulhadinho. Saí de lá, fui pra parte do repouso de 1 hora ali, que fica, né? Não, assim, ela não veio pro meu colo de novo. Colocaram ela do meu ladinho, assim. E aí você dura? Só Eu olha dura. assim, ó. Ela até tentou botar no meu peito, mas assim... Gente, a minha filha foi mamar no outro dia. Isso era 11 horas da noite, ela nasceu. A Serena foi mamar, sei lá. Depois que eu acordei, tomei meu banho, que daí é acompanhado da cesárea. Sei lá, 9 horas da manhã. E ela não veio pro meu colo, assim, em momento algum. E durante esse período, deram fórmula pra ela? Não. Nada. Era só a informação que ela tinha 24 horas de reserva no corpo. Tipo assim, ela tem 24 horas de reserva. Eu acreditei, né? Porque eu falei, bom, é a informação que estão me dando. Então, Acho que ok. ok, né? Ouvindo isso tudo, vamos pontuar daí. Bom, Um checklist rapidinho. eu assim, achava que não tinha pontos. tantas violências, mas agora falando, acho que temos algumas. Pra mim, tudo começa no pré-natal, né? Então, pré-natal multidisciplinar. Então, tira essa medicina médico-centrada, em que o médico manda e aí obedece quem tem juízo, para um lugar onde vamos sentar e vamos ver as possibilidades. Você estava com 39,2, e aí eu falo, da Maria Laura foi a mesma coisa. Uma dor estranha, manda para o hospital, chega no hospital, não tem vaga, fala para mim, você já tá de 39, é uma bebê gig, Nossa, se era uma interna. bebê mesmo. Também. A minha também, gigante. Se interna, né? Vamos fazer a indução. Só que é uma indução feita para falhar. Ninguém coloca essa consciência, ocitocina,
do jeito que tava. Sim. Não vai dar certo. Não tem condições. Assim, a chance de dar certo é muito pouca pro tamanho do risco de dar muito errado. Ainda mais no caso dela, né? Dela, o risco de você ter... sofrer depois uma hemorragia pós-parto e perder seu útero é gigantesca. A maior causa de mortalidade materna hoje é hemorragia pós-parto. Que ela é muito bem... salva a vida da mulher com uma injeção de ocitocina na coxa depois do nascimento. Só que o seu corpo já estava bombando de ocitocina. Um negócio não ia dar. Não era seu nada, útero já né? tava assim, ó. Pá, 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 ocitocina. Você corta, ele não contrai, ele não volta, porque ele tá muito irrigado. Ele tá assim... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele não volta. Então, o risco é muito grande. Será que tem a ver isso, o meu útero ter demorado horrores pra voltar? Pode ser. Porque demorou super, assim. E tinha muito mioma também. É, O volume então, uterino dela era é maior. alto. Então, tudo isso influencia. E, assim, pra mim, o pior é... Por que não conversa comigo sobre quais são as possibilidades e os riscos? Eu quero poder escolher de forma... consciente. Então, vamos sentar? Ó, o negócio é o seguinte. Eu sei que você tá cansada. Eu sei. O que a gente pode fazer para te descansar nesse momento? Então, tem como chamar alguém da sua família para fazer uma comida que você gosta? Fica na sua casa, desliga celular. Vou trabalhar outras coisas, porque eu entendo a fisiologia do parto. Sim, se você não relaxa, as coisas não fluem. Não flui. Né? Então, ó, eu sei que de noite tá pegando, mas tenta de manhã tomar um chá assim, um chá assado, um banho. Por que você não vai num, sei lá, um Buda Spa e entra numa banheira de imersão e fica ali um tempo, vai te ajudar a relaxar? Você vai passando o dia, Provavelmente o processo aconteceria de uma forma mais natural. Talvez você precisasse de uma ocitocina em um dado momento. Sim, mas usada de maneira mais inteligente. Quando eu coloco desse jeito, tipo, que a gente chama, né, no escritório, de ficha do sorinho, que assinei a ficha de entrada, ganhei um sorinho na veia com ocitocina, é feito para dar errado, porque não tem como isso dar certo para todo mundo. Não é Né? Não uma é um regra, diclofenaco, que você coloca em todo mundo que der bom, deu bom, ninguém morre porque tomou. Mas ocitocina, sim. Então, e dá reflexo nos dois, em você e na bebê, né, que está sendo inundada de um hormônio que seria produzido de forma natural, ser aguardado. Então, esse é um ponto. Não é falado, não é colocado. Isso também não foi colocado para mim, no sentido de... Ó, vamos começar a indução, a primeira parte da indução vai ser essa. É feito assim por quê? Nossa, porque isso vai verdade. preparar tal coisa. Depois a gente passa para tal coisa. E o meu medo, e eu não sei, né, se você pretende ter outros filhos, mas o medo que eu tinha depois do que eu passei com a Maria Laura é: meu corpo falha na indução. Se eu precisar de indução, vai dar errado. Minha cabeça era assim, vai dar errado. Vai dar errado, porque deu errado da primeira, meu corpo é falho. Então, no processo terapêutico, eu entendi que a falha estava em quem estava me atendendo, conduta, que não né? conduziu uma indução bem feita. Do João, eu precisei de indução. Eu induzi por 8 dias. Não, e graças a Mas Deus tinha a um indução, porquê entendeu? de cada coisa. Então, elas iam uma falando. explicação, né? Aí você se sente parte do processo, seu corpo relaxa. E você fica até, tipo assim, mais calma e tranquilo. Porque daí você, tipo, tá, beleza, eu vou Eu confiar entendi minha o que vai mão na mão acontecer. dessa pessoa, porque ela sabe o que ela tá que ela fazendo. tá fazendo. E em Isso. momento algum, tipo, ela me explicava nada. E eu ficava, tipo, Você tava como tentando assim? decifrar uma coisa que Eu não era em casa, teu gente, local, ela, né? Sim. tipo, não, é normal. Eu, tá, mas E quando é vem com aquele normal. papo, O quê? você vai saber quando for contração de parto. Eu nunca Querida, passei não, isso nunca aí, tive não. uma. Nunca passei. Então, vamos... É. Né? Então, essa parte é uma parte. Então, nós temos direito à informação clara e precisa. Isso é um dever dos profissionais, está no código de ética. Porque a gente não de sabe o que dar buscar, a informação né? clara. Vou buscar qual tipo de conhecimento. Você vai seguir Não quem? sei. Você vai ouvir Exato. quem? É, Você vai sim. ouvir a médica que você contratou. Claro. Então, ela tem o dever de formação. Esse é um ponto. Um outro ponto, essa peregrinação sua dentro do hospital. Esse troca. Não, caiu pra dentro de um lugar, dali você não sai, a não ser que você vá pra um lugar melhor. Então, se é pra ir pra um lugar pior, dali eu não saio. Bate pé. Tem hora que a gente tem que ser a louca. Se fingir. Sabe Meu assim? marido fez o louco, conseguiu a sala, devia ter feito mais louco. A louca, aí ele falou, não, já entrou, daqui eu não Aqui saio. eu não saio. Daqui eu não saio. Você conseguiu vaga, vai servir pra próxima que tava lá na fila. Aqui ela não vai sair. Nossa, foi Porque muito isso gera um difícil. estresse. Claro, uma frustração. Uma frustração. Vai ficar. Em um dado momento, você teria que sair dali para ir, de fato, para a sala de parto. Provavelmente, Pra cesárea, ali, ou enfim. enfim, né?
Que fosse, se ali não pudesse, mas pelo É que eu que ali entendi, era uma ali sala pode, de né? parto e era, inclusive, tinha até lugar pro bebê, fazia todos se os nascesse, exames ficava tudo ali. Então, Era tudo ali. E esse fato. E um outro, né? É impossível uma mulher que sofreu violência obstétrica, o filho passar ileso de uma violência neonatal. É o combo. É o não combo, tem como. né? Não tem como. Se foi ruim pra mim, vai ser pior pro meu filho. Gente, eu fiquei Não com muita tem dó, como. assim. Todos os casos que chegam pra nós no escritório, todos chegam, a gente olha, é o combo. Não dá pra passar ileso. E o pior é que o da criança, vou falar do lugar onde eu ocupo, né? Não volta. Eu pude parir o João lindamente, com todo o meu respeito, mas a Maria sofreu violência obstétrica. Não vai apagar. Não vai apagar. E essa marca de como que não veio pro meu colo? Como que eu não senti o cheiro da cria? Né? Como? O da Maria Laura foi o fato dela ter sido retirada por uma cesariana desnecessária, mas a cesariana em si foi extremamente respeitosa. Maria passou por baixo do pano, veio pra pele, ficou comigo, foi examinada ali e tal. Então, isso eu tenho boas memórias. Só que ela não precisava ter sido retirada daquele jeito. Sim. E aí vem as falas. Então, aquilo que você falou, de você se sentir incomodando um outro que foi contratado para te prestar um serviço. E isso desde muito antes, porque eu lembro que eu falava pro meu marido alguma coisa, ele manda mensagem pra fulana. Eu falei, Ai, será? Mas ela, não sei, parece que eu tô incomodando, parece que, tipo, nunca foi uma... Nunca foi uma relação eu vejo minhas amigas com horizontal, as obstetras delas, tipo, sabe que minha vertical. obstetra tal, não sei o que, eu, tipo... Não tenho essa amizade com a minha. assim. Não tinha nessa É proximidade, a relação confiança. verticalizada. Eu mando, você obedece. Não é uma relação horizontal. Você percebe que uma boa evolução, e você acompanha muitas gestantes, vai saber também como eu. Eu percebo que a coisa vai fluir boa, que essa gestante não vai precisar de mim para uma ação. Quando a gente fala, pede tal encaminhamento para a médica. Eu pedi, ela já vai fazer, não sei o quê. É um profissional que está disponível. A minha não deixava nem eu fazer quantas. Lembra que eu não podia fazer exames, assim, de imagem? bom, tipo, era só minhas 3. Era 3 que precisava. Não, mas eu quero fazer mais uma. Tipo, quero ver. Precisa, não precisa. Só essas 3 são necessárias. Tipo, Maravilha. Pegando bom, um gancho aí filha. nessa última fala sua sobre não passar ileso o filho, né, Lari? A Lari, ela teve o caso dela contado em rede nacional. É uma pena isso ter acontecido, mas é um assunto importante, a gente precisa falar. E diferente da Carol, eu não gostaria de ouvir se você quiser falar, mas eu queria saber como você se sente. Mais do que tudo o que aconteceu. Como que você se sente com a violência sofrida ali? Tudo o que aconteceu. É o maior trauma da minha vida, né? Ela me falando assim, é gatilho atrás de gatilho, né? Porque, como ela falou, né? Como você lembra do parto e tal, né? Eu lembro do meu parto com pânico. Um pânico absurdo, assim. Que me perseguiu, inclusive, por muito tempo, né? Agora, assim, depois de 3 anos, eu posso falar que eu tô um pouco mais convivendo com isso. Não, curada, acho que nunca, né? Mas convivendo com a situação, né? Porque eu fiquei por muito tempo acordando no meio da madrugada, no meio do parto. Lembrando Assim, de tudo que lembrando como se eu estivesse ali, né? E desesperada, assim, né? No parto da minha filha, eu também sofri violência obstétrica. Hoje eu sei, né? É isso, né? A gente na hora ali, não. Não cai a ficha. Né? Não foi daquele jeito que eu pensei, mas tá tudo bem, né? E a maioria não denuncia por isso, porque tá tudo bem, né? No final, né? Mas os traumas persistem. Tanto que eu fui buscar um parto normal. Já era a minha primeira ideia, na minha primeira filha era o parto normal, mas ela teve uma restrição de crescimento muito importante no final e, assim, ela já estava correndo risco e a gente saiu dali do ultrassom e foi fazer a cesárea, sem pensar 2 vezes, né? Mas eu sofri violência obstétrica na cesárea, foi uma cesárea totalmente protocolar, eu fui amarrada, eu tive uma crise de pânico no meio da cesárea que ninguém nem olhou para mim. O médico, o anestesista falou, a médica falou, ela queria parto normal. Ele falou, você vai ter parto normal, o que você queria era parto indígena. Então, assim... Absurdo. Né? Assim, então eu vejo que foi um parto totalmente violento, né? Eu não tive também contato pele a pele, né? Minha filha já foi levada. Enfim,
um parto muito... Um combo, exatamente. Muito ruim, eu tive uma atonia uterina, né? Então, o que aconteceu? Eu tive uma rasgadura no útero na minha primeira cesárea, porque eu tinha feito uma cirurgia de endometriose bem recente. Então, eu tinha aderências uterinas importantes, que na hora que ela foi, né, fazer a cesárea, esgarçou o meu útero. Então, teve um sangramento muito forte. Eu fui também para a sala de recuperação. Fiquei horas lá com muita hemorragia, tomando ocitocina, e meu útero não voltava. Então, foi uma situação muito tensa. Né? E aí, 1 ano e meio depois, ainda eu tive linfoma, eu tive câncer. Então, eu fiz todo um tratamento, perdi o cabelo, toda aquela situação, né? Então, quando eu engravidei do Luca, que foi... praticamente um milagre, né? Porque eu já estava com 39 anos, eu tive... Pós-oncológico. Pós-oncológico, eu tive uma menopausa química durante o tratamento. Então, assim, os médicos diziam que era quase impossível engravidar. Eu falei, ok, vou deixar na mão de Deus, se acontecer, aconteceu, e aconteceu, né? Porque eu acredito muito que tinha que acontecer, né? E acredito mais ainda que eu tinha que estar aqui hoje falando sobre isso, né? Então, a gente achou esse propósito no final das contas, né? Mas, enfim, engravidei do Luca. E quando eu engravidei do Luca, me veio o pânico da cesárea. Eu falei, nossa, se eu fizer uma cesárea agora, eu vou sangrar até morrer, né? E eu... Tem que evitar cortar esse útero. Total, e assim, com muito medo. E muito medo de hospital, muito medo da situação de hospital, porque eu tinha acabado de passar por um tratamento. Então, me dava pânico de pensar em hospital. Enfim, e fui atrás do parto normal, porque eu tinha certeza absoluta que era a melhor opção para mim e para o meu filho, né? Então, eu tinha estudado muito, né? Fui em alguns médicos que me falaram que sim, que era possível, né? Então, comecei a acreditar naquilo fielmente, assim. E por muito azar, eu caí na mão de um médico muito marqueteiro, né? Que eu vejo, assim, que ele não era a favor do parto normal. Ele tinha um propósito ali de pegar esse mercado para ele, né? Exatamente, um propósito financeiro, né? Só que ele fazia muito bem isso, né? Esse envolvimento. Então, você chegava lá, você se sentia acolhida, né? Tinha um grupo de gestantes que você era inserida, então aquela troca com as outras gestantes, tudo isso era muito encantador, né? E é isso, assim, eu fui me envolvendo com aquilo, né? E agora eu vejo que teve erros muito graves desde o pré-natal. Mas como eu estava muito envolvida com aquela situação, né? Eu estava muito, na verdade, vivendo o milagre, né? De ter engravidado. Então, para mim, era tudo lindo, assim. Eu digo que eu fiquei um pouco no mundo da fantasia os 9 meses, assim, né? E ele, infelizmente, se aproveitou disso, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Sim. E, Edi, você conhece o caso dela, né? Sim. Com uma repercussão muito grande, isso é muito importante, infelizmente, mas a gente precisa falar. E aí, como a gente fugir desse pessoal aí? É muito difícil, realmente, né? Porque a gente está num momento de muita vulnerabilidade emocional. Então, por exemplo, você sai de um local de morte para estar vivendo um local de vida e cai num lugar onde você tá com um grupo de mulheres que se torna uma tribo. Sim. Né? A gente, quando vai para quero parto normal, é uma tribo. A gente encontra a nossa tribo, que fala a mesma língua, que tá todo mundo junto. Que quer e vamos lá, vamos junto. A gente vibra porque aquela já pariu. Aí você fala, o meu tá vindo. Vai acontecer também, vai contando as DPPs, né? Todo mundo já passou isso desse. Que é um lado é muito bom, o outro vai te dando ansiedade. Você vai vendo, uma deu, a outra não deu. Só a próxima. Isso, exatamente. Algumas coisas, né? Como a gente estava conversando, a gente tem o pré-natal normal, a gente tem o pré-natal psicológico, a gente tem que ter o pré-natal jurídico. Então, hoje em dia, eu sempre indico, busca um advogado antes de contratar um médico. Porque a gente sabe, entendeu? A gente consegue olhar o Instagram e entender quem é de verdade, quem é de mentira. Sim. Nossa, e é muito legal falar isso, porque eu nunca imaginei, tá? Que eu poderia contratar, tipo, uma advogada pra dar uma analisada em tudo, assim. Eu achava que isso era, tipo, nossa, nada a ver. Só depois que der ruim. E agora conversa de tudo a ver. Sai muito, muito, muito mais barato do que vocês possam imaginar, entendeu? Você só julga, realmente, que é caro quem nunca carregou o peso no corpo de uma violência obstétrica. Sabe quanto custa isso pra nós, né? E de uma violência neonatal mais ainda.
Então, a gente consegue buscar. Além disso, por exemplo, eu tenho a Tati, que é parceira aqui. Se você chegar como uma paciente pra Tati falar o nome de um médico, de uma médica, a Tati não vai falar. Mas se eu chegar pra ela, Tati, tá acontecendo isso, olha, então, o que acontece aqui é um profissional que é assim, que é assado, já vou entender a vertente da pessoa. E eu sou livre pra poder falar assim, fuja para as colinas. Sim. Entendeu? Vamos pegar esse dinheiro, vamos aplicar melhor aonde? Aí a gente vai atrás de quem já teve bebê com essa pessoa. Por quê? Porque no Instagram tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas eu quero saber como aconteceu. Mas sabe que daí é complicado, né? Porque no Instagram é tudo lindo mesmo, Exatamente. né? E os casos que dão errado, eles só são jogados para baixo do tapete. Gente, Aí isso é um onde tá, absurdo. a gente tem que ir atrás das profissionais de segunda linha. Quais são os profissionais de segunda linha? Então, psicóloga, doula, enfermeira, Nossa, gente, fisioterapeuta. Porque Sim. são as profissionais que estão mais tempo com a gestante do que o próprio obstetra. Você vai ver o obstetra uma vez por mês. Ela pega Mas você vai ver a muito físio toda né? semana. Eu falo isso pra elas, você vai me ver mais do que teu médico. Qualquer dúvida, eu com tô certeza. aqui. Se eu não souber, a Isso. gente pergunta pra eles. Exatamente. Mas... Então, como a físio tá mais tempo com a gestante, a chance de uma gestante ou de uma mulher no pós-parto contar pra ela o que aconteceu no parto com aquele é maior. Ah, sim. Não vai estar no Com Instagram, certeza. mas vai estar na boca miúda. sabe. E sabe que a violência é tão grande que o médico faz você acreditar que a culpa foi Essa tua, né? E aí Exatamente. você fala, não, então tudo que aconteceu a culpa foi minha. Sim. Ele foi maravilhoso, ele fez Ele tudo que salvou. tinha que fazer. Ele me salvou meu filho, né? E tá tudo ok, né? Exatamente. E quando a gente sofre algo muito grave, como foi o que aconteceu comigo, aí sim você consegue perceber, né? Quando você sai... Quando sai, pouquinho ali, exato. né, Lari? Agora, eu vejo assim, tem muitas mulheres que me procuram, né, e contam situações que eu falo, gente, foi um absurdo isso que aconteceu com ela. Mas ela acha que, não, eu acho tudo bem. que foi assim só mesmo, isso. foi só isso, não foi igual você. Ou aconteceu assim porque Deus quis. Ah, muito, muito. Entendeu? Porque eu entendo a gente olhar para os nossos filhos e entender como bênção. Então, sim, ele é uma bênção na sua vida. Ótimo. Chegou no momento para te falar assim, você tá viva. Você não tá morta. Tem vida aqui. Lindo. Só que eu não posso colocar na conta de Deus o erro de alguém que foi extremamente negligente, Sim. imperito. Tipo, ele permitiu que aquilo Paciente. acontecesse, mas por uma fatalidade, um erro médico. Médico. Exato. Ele fez Ele o não- impossível, que é mantê-lo vivo. Exatamente. E isso ficou pra Deus. Eu falo, O o possível que milagre... era pra ele mantê-lo íntegro e saudável cabia ao médico, que tem o dom da Não, ciência. eu escuto muito, né, infelizmente, ali nas redes sociais, porque daí eu tenho agora um trabalho meio de dizer o que aconteceu e de alertar as mães. Eu acho que isso é o propósito agora que a gente tem, né? E aí, mas eu recebo muitas mensagens assim, faltou oração, você tinha que ter feito uma oração na hora de sair. Ou não, é uma fatalidade, Deus quis assim, então você tem que aceitar, você tem que perdoar. E não é o caso, né? Eu falo assim, gente, o milagre Deus fez, porque assim, Tá vivo, o Luca tá estar vivo. aqui e eu estar aqui depois de 8 dias com o útero aberto, né? É um milagre, assim, muito, muito grande. Sim. Mas não é porque a gente tá aqui que agora a gente vai falar. E sabe que eu recebi, inclusive, da doula. Uma Todo mundo mensagem pode ser. dizendo Todo mundo pode cometer uma violência. que eu estava sendo ingrata porque meu filho estava vivo. Isso é uma coisa que se escuta muito, né? Tipo, da ingratidão, assim. Mas você tinha que agradecer, porque... Culpabilizando, né? Você Não, eu tô sabe. sendo grata à vida dele. É porque ele tá vivo que eu vou seguir lutando, porque muitos não vão estar, se esse médico continuar atuando. É isso, e eu falo, essa luta é porque ele está vivo, Isso. né? E mesmo se não tivesse, né, é uma luta porque, assim, ele não deveria ter passado por isso. Sim. E Lari, você hoje virou, né, um veículo de informação sobre isso. Sim. E existe alguma forma melhor de denunciar mesmo? Existe algum local de denúncia? Sim. Nós brasileiros, em geral, a gente tem muito costume de gritar, esbravejar e pouco denunciar nos órgãos que A de gente tava fato falando isso ali podem fora, fazer né? alguma coisa. Sim. Né? Então, eu recebo muitas mulheres no escritório, e aí quando a gente explica todo o caminho, todo o necessário, acabam recuando. Muitas delas também aí ficam recado para os genitores, porque esses bebês possuem pais, Sim. né? Essa mulher não engravidou sozinha. Muitas, quando procuram
né, o marido, o pai das crianças falam, vou entrar com processo. Mexe com isso não, tá tudo bem, você tá vivo, ele tá vivo, tá tudo bem. Né? E acabam minimizando a dor dessa mulher. Sim. Como se aquilo que ela sente não fosse plausível de uma discussão judicial. Porque no final deu tudo certo. Porque tá todo mundo vivo, entendeu? E aí a gente precisa de um caso como o do Luca pra falar assim, não, a gente tem que brigar. Mas por que eu tenho que esperar acontecer o que aconteceu com o Luca pra brigar? Gente, Se todo mundo que veio antes não tivesse brigado, o Luca não tinha passado pelo que Esse passou, tipo de coisa, entendeu? exatamente. Sim. Então, a gente tem que entender que não dá pra só brigar em rede social, gente. Sim. Eu tenho Tem que que levar pra ir justiça, pra né? justiça. E quando a gente fala, né, de uma violência obstétrica, o mecanismo de denúncia, ele é múltiplo. E eu tenho que usar de todos os lados. Todos os lados. Por uma questão muito simples, né? As pessoas não sabem o que é violência obstétrica. Então, eu preciso educar o judiciário, eu preciso educar a promotoria, eu preciso educar a defensoria pública, eu preciso educar a ANS, eu preciso educar a ouvidoria do SUS. Esse termo precisa ser levado. Mulheres estão morrendo por questões muito básicas de atendimento. Então, nós temos aqui, por exemplo, aconteceu num hospital particular, um hospital do plano. Quais são as denúncias que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer denúncia na ANS. Eu posso denunciar na Anvisa, a depender de qual foi a infração cometida. Aí, isso pensando só no particular, né? Se eu tô no SUS, ouvidoria do SUS. Eu tenho que levar também. Aconteceu dentro do hospital, não aconteceu na padaria. Sim. Opa! Como assim? Ninguém está fiscalizando o que está acontecendo dentro desse hospital. Então, também na ouvidoria do SUS. E aí, o que é comum, independente de onde você pariu, é denunciar nos órgãos. Então, por exemplo, quem cometeu violência foi médico? Denunciar no CRM. Quem cometeu foi enfermeira? Denunciar no COREM, do CREFITO, no conselho regional daquele profissional que infelizmente cometeu violência obstétrica. Então, esse é um dos lugares. O outro lugar é a parte criminal. Porque, sim, a maioria das violências obstétricas eu consigo encaixá-la em um crime. Apesar de violência obstétrica não ser tipificada, né? Não ser um crime, mas o que é a violência obstétrica eu consigo encaixar. Inclusive, por exemplo, se eu pego a episiotomia, né, já tem estudos que mostram que o efeito da episiotomia ela atinge a mesma região do nosso cérebro de um estupro. Capaz. Sim, é muito forte isso. Então, é uma violência Não é só um sexual. piquezinho. Sim. Então, eu consigo encaixar a denúncia criminal por violência sexual quando há uma episiotomia. Uau, gente, Caramba, que que pesado, forte. né? É a mesma região do cérebro. A mesma. Por isso que muitas mulheres, e aí você vai saber, né? Sim. Acabam desenvolvendo vaginismo, dificuldade de relação sexual, importante, porque realmente a região do cérebro é a mesma. Então, o seu corpo reage como uma violência sexual. Né? No momento em que era para você estar com aquele períneo relaxado e sentir o prazer de parir um filho, você está se sentindo violada sexualmente. Então, tem como. E o último, mas não menos importante, é a ação civil indenizatória. Então, entrar com uma ação focado em uma indenização. Nessa indenização, nosso escritório, por exemplo, a gente entende que indenizar é tem um caráter punitivo e educativo. Eu quero educar você e uma forma é fazer mexer no seu bolso. Mas ela não é a única. Então, por exemplo, a gente pode também obrigar a cursos de reciclagem. Entrar nessa ação, pedir. Importante. Então, você vai se atualizar, porque do jeito que tá, você não tá dando certo, Porque daí não. vai ser pior para outras pessoas também, né? É isso. Vai ajudar outras pessoas também. Exatamente. Porque cada um desses lugares onde você denuncia, o objetivo final é um. Então, por isso que você não pode escolher apenas um. Você tem que ir em todos, para todos os lados, porque num perde o CRM, no outro fiscalizou o hospital, no outro aplicou uma multa, o plano de saúde, porque era um médico credenciado que cometeu. Então, eu tenho que olhar para todos os lados. E todas as vezes que eu faço um movimento de denúncia no local correto, eu tenho que entender que eu não estou fazendo por mim.
é por uma coletividade. Sim, claro. Por quê? Porque indenização nenhuma vai te fazer acordar de madrugada tendo um sonho lindo com o parto. Com certeza. Ou vai tornar, né, todas as consequências que o Luca sofreu, não existe mais. Não, vai continuar existindo. Mas é para torná-lo aquele movimento que aconteceu com você, quando for para acontecer de novo, pensar, acho que eu não tenho esse dinheiro para pagar para uma outra pessoa, se eu cometer, vou pensar. Ou vou aposentar, não sirvo mais para isso, vou aposentar. Entendeu? Porque existe isso também, né? A única questão que eu quero colocar aqui é usar esse espaço, né, para dizer o quanto é importante a gente falar sobre isso. Porque também o caminho até a justiça não é fácil. Né? Só quem passou por isso que sabe, né? Primeiro que, assim, todo mundo fala, nossa, você devia ter denunciado logo que aconteceu. Gente, logo que aconteceu, eu não sabia nem quem era eu, né? Como é que você ia cuidar dele? Eu tava, assim, no meu momento de puerpério, luto, vendo a pior dor da minha vida, né? A pior coisa absurda que aconteceu na minha vida, e olha que eu já tinha passado por um câncer, né, mas foi muito pior pra mim, né, porque você vê teu filho sofrendo, eu corri risco de vida muito sério, né, então assim, tudo aquilo acontecendo, né, depois a gente saiu de lá sem home care, então eu cuidando de uma criança sem home care, uma criança que tinha muitas necessidades. Com outro filho. Com outro filho, pequena, né? Pra você ter uma ideia, um mês que ele estava em casa, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Você estava sozinha. E eu e meu marido olhamos e meu marido, assim, pegou ele e reanimou ele na raça, porque nunca tinha reanimado ninguém. Então, assim, são situações muito, né, severas. Isso é Deus. E aí, o que acontece? A gente passou por muitos advogados. Sim, né? E aí, é difícil você achar um especialista. Você é desacreditado, né? Médico, não. Nem adianta você entrar com essa ação, porque médico não vai acontecer nada com ele, né? Até hoje eu escuto isso. Não vai acontecer nada com ele, assim. Então, eu acho que tem que ser esse trabalho de conscientização mesmo, né? E as pessoas têm que entender também quem não denuncia. Porque às vezes é uma violência tão grande para aquela mulher. E para mim é tempo. Então, por exemplo, eu tenho clientes que a gente faz... Tem um cliente específico que, infelizmente, a esposa faleceu, né? Em decorrência de uma péssima assistência no parto. E aí, quando ele me procurou, na verdade, a enfermeira veio e falou assim, eu tô falando com ele, ele precisa de procurar, mas a mulher ainda estava internada. Triste. E aí eu falei, não fale com ele agora. É o tempo. Deixa ele só gastar o tempo dele com ela. Porque você, enquanto profissional, sabe que ela não tem pouco tempo aqui. Então, fica falando que ele vai ter que... Não vai. Ela tá recebendo a melhor assistência? Porque essa é a minha preocupação. Ela falou, tá recebendo a melhor assistência. Então, agora a gente só espera. Vai ter o tempo dele. Espera. E ele tinha um advogado na família. E aí, ele procurou esse advogado estava indo ali, conversando. Então, ele demorou uns 6 meses para me procurar. Quando ele me procurou, ele falou, olha, eu... Tava com um advogado, só que não é a área dele. E ele falou, não me sinto pronto, você tem que procurar um especialista. E ele passou o seu contato, que convergiu com o que a enfermeira já tinha passado. Só que eu tinha esquecido, ele falou, tinha esquecido. E aí vai um recado para os colegas, se não é a sua área, não se aventure e nem desmotive a pessoa a buscar. Só fala, não é da minha alçada. E tá tudo bem. Sim. É lindo falar isso. O que é feio é o que acontece. Eu vou entrar em processos que foram conduzidos por outros colegas que eles sequer sabem distinguir o que é violência obstétrica e erro médico. Perdem a ação não é porque o seu caso é fraco, mas é porque eles não souberam levar isso para a justiça. E aí enchem a justiça de decisões ruins. Só que a decisão ruim para nós, para você que é leiga, vai olhar e vai falar, perdeu a ação. Aí, para nós que somos especialistas, a gente olha e fala, dava para ter ganho, mas fez tal coisa errada. É que tem que saber da fisiologia do parto, tem que entender muito tem que ter um entendimento técnico, né? E vontade de estudar sobre isso. Sim, e a vítima, né, tá ali, gente, é terrível, assim. Cada audiência é um dia horroroso na minha vida, assim, porque a gente tem que reviver tudo aquilo. E aí, a revitimização no judiciário também é uma violência institucional. Então, como é o caso desse cliente, nós demoramos quase 8 meses fazendo uma reunião. Aí ele começava a chorar, falava, para. Tudo bem. Tá tudo bem.
vamos voltar depois? A gente teve que olhar as fotos do parto, Nossa. Caramba. porque a fotógrafa conseguiu registrar todos os problemas Menos mal. gente. que Menos ele não mal. viu. Ela foi muito esperta, ela registrou, mas não deu pra ele. Sim. Então, ela tinha um segundo álbum que só eu vi. Uau, olha como Então, que todo legal, o né? A cuidado pessoa da tá, equipe, entendeu? E de estar assim, ó, tamo junto. O que precisar fazer, nós vamos fazer. E, tipo, tá ligado, Tá né? ligado É uma com fotógrafa, ele, é uma mas ela tá fotógrafa- ligada em tudo. Tipo, isso ela aqui foi não tá legal. registrando. Tirei Então, ela uma tirava foto. fotos lindas e Uau. fotos do médico cometendo... No caso dele, foi um erro grosseiro, né? Não era só uma violência, era um erro. Enfim... E aí a gente demorou, a gente foi dando tempo. Depois que terminamos a sequência de reunião, a gente começou a estruturar a ação, foi mais uns 6 meses para ele conseguir ler. Não, e até a situação de você ter que estar numa audiência junto Aí com isso é uma o outra médico. questão. E ver o médico rindo da Rindo. tua cara. Mexendo no Isso celular acontece, gente, durante. sério? Não, o médico comeu durante a audiência. Comeu, deu risada. Gente, que absurdo, Que né? absurdo. Tá, mas me surgiu uma dúvida aqui. Você falou ali de demorou um tempo. Isso eu acho que é uma coisa legal pra gente saber, porque, por exemplo, Quanto passei tempo? por uma violência. Agora que eu entendi o que aconteceu comigo. Quanto tempo a pessoa tem pra buscar isso? Essa é a parte péssima, porque é muito pouco pouquíssimo, né? tempo. Em média, 5 anos. Ah, mas ainda é um tempo que dá pra você pensar, Dá. né? Só que muitas mulheres estão tomando conhecimento de que sofreram Depois de violência muito depois desse tempo. Porque agora que o termo está sendo difundido, caiu no Fantástico. Isso. O primeiro caso que foi a mídia foi o da Chantal. Nossa, Se que você demorou olhar, super pra ela falar também, né? Também. o dela, nós que estamos inseridas, quando eu vi do parto, eu já falei. deu Eu ruim. fiz um post falando pra ela. Eu sinto muito, a sua ficha um dia vai cair, eu já estive nesse lugar e tal. Fiz um post pra ela, fiz um post na página. Porque era exatamente isso. A ficha cai em algum momento. O dela, acho que foi quando a Domênica tava com 4 ou 5 meses, que ela foi ver os vídeos e percebeu. Só que a gente for olhar, isso faz 3 anos. Então, de 3 recente, anos pra muito cá, recente. que a grande mídia começou a pegar um caso ou outro E expor, e expor. né? E aí, quando tem essa exposição, você pega o Google no dia seguinte, a pesquisa pelo termo de violência obstétrica aumenta 300%, 350%. É o que Tem que falar, né? tem que falar. E as consequências são tão terríveis quanto se o meu filho tivesse levado um tiro, gente. Claro, claro. Eu fico pensando nisso. Só que, assim, quando acontece uma tentativa de homicídio, digamos Sim, assim... uma fatalidade. Mas aí é muito visível, né? É muito visível. Todo mundo olha e fala, nossa, essa pessoa deu um tiro nessa criança, né? E deixou ele com sequelas. Agora, quando é no parto, é muito assim, não, foi uma fatalidade. Pois é, mas olha aí, né? O médico bonzinho ainda salvou a criança. Eu tenho uma professora que fala que é a violência autorizada, né? Exatamente. Então é autorizado ser violento, é autorizado. Eu falo, sério, se esse médico ser absolvido, né, que é uma possibilidade, infelizmente, Sim, claro. né, a gente sabe que existem falhas graves na justiça também, né, eu vou entender que eles têm licença para matar, É isso. Isso é muito forte, né? que o médico tem licença para matar. E as histórias de vocês, até que você trouxe alguns casos, são muito, muito fortes, né? Então, infelizmente, a gente teve que ficar aqui falando sobre histórias não tão legais, mas porque Sim. a gente precisa falar, Claro. né? Eu queria agradecer vocês do fundo do coração por terem coragem de trazer isso. Eu sei que não é fácil. A Carol, eu lembro que ela demorou muito para conseguir falar sobre isso. Nossa, eu foi. imagino que você também. Uhum. E essa repercussão que o teu caso teve é muito importante para que outras mulheres não passem por Sim. isso, né? Eu gostaria de agradecer você também por trazer ótimo. essa parte da lei mesmo, de como a gente pode se defender antes e também depois. Sim. Então é isso, gente. Queria agradecer muito a você. obrigada. Então, É um prazer se estar você aqui. gostou desse vídeo, né? Gostou é uma palavra forte, mas se ele fez sentido para você e você conhece mulheres que estejam passando pela gestação, querem se preparar para que isso não aconteça ou que infelizmente elas já tenham passado por algo parecido, manda esse vídeo, saiba que existem direitos ainda. Tem um tempo para você marinar tudo isso, né, Di? Mas é importante para que isso não volte a acontecer com outras pessoas, né? Que esses casos aqui a gente sabe que infelizmente não são os únicos. Então, infelizmente, a gente tem que falar muito sobre isso. Então, encaminha esse vídeo,
Manda para todo mundo que acha que faz sentido, para quem não acha também, porque a gente precisa falar sobre violência, a gente precisa acabar com ela. Obrigado por todos que estão assistindo e obrigado, meninas, por estarem aqui hoje.